Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Estamos aqui com a segunda parte, desse nosso estudo do sermão profético, Mateus capítulo de número 24. Que o Senhor possa derramar a graça dele e a paz sobre todos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa trazer um entendimento, e conhecimento da palavra dele, a palavra que liberta e que transforma. Então vamos dar continuidade aqui novamente, Mateus, capítulo de número 24. Nós falamos a primeira parte, falando aí sobre a questão dos discípulos perguntarem a Jesus quando sobreviria todas essas coisas a qual Jesus estava falando sobre os fins dos dias, dos tempos, o fim do mundo. E nós vamos dar continuidade nesse exato momento aqui, no capítulo 24, versículo de número 8 em diante, que diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, uns aborrecerão aos outros, se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tá vendo? Quando é que virá o fim? Porque quando Jesus, falamos antes, no vídeo anterior, na primeira parte, Jesus começou a falar sobre as guerras, rumores de guerras. E ele sempre falava, mas ainda não é o fim. Quando é que será o fim? A palavra do Senhor diz, o fim será virá quando o evangelho estiver pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, todas as nações, aonde tiver um ser vivo e ouvir a palavra do Senhor. Aí Jesus disse sim, então virá o fim. Mas eu quero falar sobre a continuidade acerca desse princípio dessas dores. Falamos na primeira parte que esse princípio de dores é como se fosse uma mulher, que está ali para dar luz, já no seu último mês de gestação, aonde tem ali aquelas contrações, e essas contrações elas vão se aumentando para chegar o momento de dar luz àquela criança. Mas antes de dar luz, vai se intensificando as dores. Da mesma forma, Jesus ele explicou aos discípulos que o fim, antes do fim, ou seja, o que vai anteceder, são as dores, são os princípios ali do sofrimento. Quais são essas dores? Quais são esses princípios? Jesus falou assim: haverá guerras, rumores de guerras, haverá maremotos, terremotos em todos os lugares. E aí você pode até pensar assim e falar, mas isso aí a gente já escuta falar, isso aí já tem ocorrido em muitos lugares ao mesmo tempo também. Sim, isso só é o começo das coisas ainda piores do que o que já se passou, o que aconteceu, vai acontecer ainda. Como eu falei, porque as dores é como se fosse de parto, elas vão se intensificando de menor a maior, até chegar um momento que cumprirá-se a palavra do Senhor. Então no versículo 8 ao qual lemos diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, as guerras, rumores de guerras, pestilências, que são essas epidemias, enfermidades, assolações, nação contra nação, reino contra reino. Nós vimos aí uma guerra não só territorial, mas é uma guerra ali disputada em questões até religiosas, costumes, ideologias, tudo isso aí é o princípio. Jesus diz que todas essas coisas são o princípio das dores, é o que vai começando. Aí ele diz assim: então
vos hão de entregar-vos, cada um que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que anela estar na presença do Senhor, vão ser entregues para ser atormentados, vão ser perseguidos, vão ser mortos. Desde quando Jesus ele veio ao mundo, ele começa a explicar sobre essas coisas, desde aquela época, depois da sua ressurreição. E aí ele se vai ao céu, e a palavra do Senhor diz ali que os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar aquilo que Jesus tinha ensinado. E aí começou o martírio, começou a perseguição, começou ali uma luta incessante contra o Evangelho, contra a pregação de Cristo e contra aqueles que pregavam o reino que Cristo veio anunciar. Então, essa questão dessa perseguição já se iniciava naqueles tempos de Cristo, se intensificando cada dia mais. Ou seja, mais o que eu quero dizer, quanto mais perseguiram, mataram, tentaram destruir a igreja, o evangelho, mas o evangelho crescia e tem crescido, porque a obra de Deus ela não para, porque a obra vem do Senhor, não é obras feitas pela mão do homem, senão já tinha cessado. Mas como são as obras de Deus, ela vai crescendo, se intensificando, e porque vai se intensificando, o inimigo também ele vai se levantando em oposição ao evangelho. Aí é quando Jesus diz: surgirão muitos falsos profetas, ou seja, muitos que virão pregando no nome de Cristo. Aí porque a palavra do Senhor diz: se possível enganará muito dos escolhidos. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que um copo, estou segurando aqui uma xícara, e aqui tem, se eu colocar aqui quase até a boca aqui de água, mas cada dia eu colocar uma pitadinha aqui de veneno, vai contaminar essa água aos pouquinhos. Todo dia eu colocando uma gotinha, ou seja, vai ter mais água do que veneno. O que é que acontece quando Jesus fala dos falsos profetas? Eles virão falando da verdade, mas no meio da verdade sempre colocando um pouquinho do engano. E esse pouquinho de engano é o que as pessoas não percebem, porque vai ter mais verdade do que engano. Mas um certo tempo, de tanto colocar uma pitada de engano, vai ter mais engano do que verdade. Mas a princípio vai ser visto só como a verdade. Jesus disse: virão muitos falando em meu nome, profetizando em meu nome, curando até em meu nome, revelando em meu nome, falando em meu nome. E o Senhor diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Preste atenção, fique atento, observa, para que não seja enganado. Porque Jesus disse assim: se possível enganará até os escolhidos. Se possível. Ele não está dizendo que vai ser possível, ele está dizendo se possível. Aí vai depender de cada um que se examina na palavra para não ser enganado. Aí Jesus diz assim, ó: vão dizer eles: eis aí o Cristo, nem saia, nem vá lá, porque é engano, é um espírito de engano. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que vem com espírito de engano, esse é o espírito do anticristo. Então Jesus diz: muitos virão em meu nome. E ele diz assim, a palavra do Senhor: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos. Por que enganarão a muitos? Porque não estão firmados na verdade, não estão firmados na palavra, não estão no caminho da verdade. E ainda que esteja no caminho da verdade, não está com o Senhor da verdade, porque a diferença de estar no caminho da verdade e estar com o Senhor da verdade é diferente, tem uma grande diferença. Nós podemos estar na igreja, mas não fazer parte do reino. Podemos estar falando da palavra, mas não ter essa palavra impregnada dentro de nós, não ter o dono da palavra dentro de nós. Podemos ter a bênção e não ter o abençoador. Então Jesus diz: enganará os falsos profetas, enganará muitos, porque é como eu falei, um pouquinho de mentira e um tanto assim de verdade, mas todo dia essa mentira sendo pouquinho, esse engano sendo pouquinho, um dia após outro dia, após outro dia, após outro dia,
e daqui a pouco vai estar o mesmo tanto da verdade. E aí, para distinguir o que é certo e o que é errado, já que a mentira já está impregnado na verdade. Então Jesus diz que muitos serão enganados, né? E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é só do ímpio quando as pessoas pensam que é aquele que comete impiedade que não tem amor, mas muitos que já viveram amor. Lembra em Apocalipse que diz assim, que devemos, que uma das cartas diz assim, que deve se lembrar de onde caiu, deve se voltar ao primeiro amor, porque o amor de muitos tem se esfriado por causa da iniquidade, porque muitos já estão com o coração abatido, abalado, muitos estão convencidos pela mentira e não pela verdade, uma vez que já viveu a verdade, mas deixou com que a mentira impregne no coração. E esses dias serão tão intensos que talvez muitas pessoas dizem assim, mas aquele dia que forçarem largar Cristo ou vão matar, eu prefiro ficar com Cristo e morrer logo na hora ali, eu estarei salvo. Não, vai ser momento de tortura, vai ser momento de aflição, vai ser um momento de um temor, de um medo na alma, de uma forma tão grande. E a palavra do Senhor tem dito aqui, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então essa segunda parte, o que é que Jesus ele tem relatado, o Espírito Santo tem relatado ao nosso coração? Permanecer firme, porque muitos virão com doutrinas, com ensinamentos que podem até dizer, não, está na palavra, mas pega um pouquinho ali daquilo da palavra, separa 2 versículos que está na palavra e põe um pouquinho de outra palavra, faz aquela misturada, aquela farinhada, vamos dizer assim, e põe e oferece e diz, toma, mas ali é algo que é uma heresia, que é um ensinamento errado. A palavra do Senhor diz que devemos ter cuidado com esses comichões nos ouvidos, porque são palavras de engano para desviar e tirar do caminho da salvação. Então, o que é que acontece? Esse sermão profético serviu e serve até o dia de hoje para nos deixar alertas. Serviu para deixar os discípulos alertos, os apóstolos alertos, e a palavra do Senhor tem nos alertado através desse sermão profético, desse princípio das dores. Estamos passando esse princípio das dores, mas devemos passar como servos obedientes, servindo ao Senhor no temor do Senhor. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que o fim de todo homem é amar a Deus e guardar todos os seus mandamentos, porque se não guardarmos esses mandamentos, seremos enganados, seremos envergonhados, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um reino. Jesus ele veio pregar o reino, ele veio trazer o reino, estabelecer o reino. E o que é o reino de Deus? A vontade, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então nessa segunda parte eu deixo com este versículo fechando, o versículo 14, e o 13, mas aquele que perseverar, observe, aquele que perseverar, vai passar o princípio das dores, o sofrimento, as lutas, vai ser ali tentado a ser enganado pelo inimigo, mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem será salvo? Quem permanecer. Como é que permanece, Senhor, na tua palavra? Conservando a palavra do Senhor, conservando aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, conservando aquilo que Cristo passou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e vem a lembrança de que todos os dias Ele está comigo e com você até a consumação dos séculos. É isso que é permanecer até o fim, vindo os ensinamentos, as heresias, e estar firme no Senhor. Não, isso não vem do meu Deus. O que vem do meu Deus está aqui nessa palavra, e é nessa palavra que meditamos de dia e de noite. Então a palavra do Senhor diz aqui, para encerrarmos essa segunda parte desse sermão profético, do princípio das dores, mas ainda não é o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Em testemunha de quê? De que Cristo, ele veio, padeceu, ele preferiu ser o plano redentor de Deus,
ele preferiu receber em si as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos resgatados pela sua morte e morte de cruz. É isso que a palavra do Senhor diz, que em testemunho esse evangelho será pregado em todo mundo, em todo lugar. Esse evangelho será pregado em testemunho do que Cristo fez por mim e por você. E o testemunho é vivo e fiel. A palavra do Senhor diz que a testemunha viva e fiel é Jesus Cristo. Então deixa essa segunda parte, logo após estaremos com a terceira parte desse sermão profético, do princípio das dores, mas ainda não é o fim. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.